Manifestações inspiram obra de jornalista e mestrando em estudos literários da UFMG. Copa do Mundo e Dia dos Namorados. Como conciliar as celebrações? E ainda hoje, as vagas de estágio. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. A Grande Marcha é este o título da obra que discute o conceito do kit no contexto das manifestações de junho do ano passado. Inspirado no romance A Insustentável Leveza do Ser, o jornalista e mestrando em estudos literários na UFMG, Everton Martins, escreveu e publicou o seu primeiro livro. E agora ele está no nosso estúdio e vai conversar conosco sobre a Grande Marcha. Everton, boa noite. Eu queria que você descrevesse para a gente, conceituasse o kit, como que ele é. O kit, Isso. Eu não sou um teórico da estética, não, mas eu busquei algumas coisas prontas. No final das contas, o kit é uma forma de ver o mundo, quer dizer, é uma leitura que se tem do mundo no que pode acontecer uma relação de falsidade entre aquilo que a gente vê e aquilo que de repente está ali. Talvez a gente possa pensar numa moldura dourada de um quadro que não é ouro, mas que, de alguma forma, nos remete a um valor de ouro. E a nossa relação ali subjetiva com aquilo, talvez até inconsciente, tem alguma coisa de um valor relativo ao ouro, mas é falso, porque aquilo não é ouro, aquilo é madeira. Então, eu acho que o kit vai mais ou menos por aí, nesse sentido. É um conceito da estética, né? Essa forma de ver o mundo, e que muitas vezes é confusa. E qual que é a importância desse conceito na narrativa que você constrói no livro? Pois o livro, eu faço uma ficção que se passa nas manifestações do ano passado. Daí eu tentei, é um livro que transita entre o ensaio e a ficção, e aí nessa parte mais ensaística, eu retomei algumas coisas desse conceito, do kit, dessa possibilidade, dessa forma de se fazer uma leitura do mundo, para tentar com isso provocar uma leitura no sentido, provocar uma leitura da obra, no sentido de perceber até que ponto essa relação ali dos sujeitos que estão na obra com as manifestações, com a coisa política, pode ter desse kit, pode ter dessa falsidade, ou dessa confusão de valores, ou da percepção desse valor que talvez seja forjado. É algo difícil de explicar sem falar dos personagens, talvez seja mais fácil eu falando dos personagens. Eu tenho lá um protagonista que ele vai para a marcha e naquela marcha ele vive lá aquele momento político tão importante que aconteceu no ano passado. No entanto, as motivações que o levam para aquela situação são motivações que muitas vezes não são estritamente políticas ou tão distantes da questão política. É uma questão afetiva própria, uma questão de uma vaidade própria. Ele tem um amor, ele tem um ex-amor, e ele é saudoso desse amor, ele está vivendo uma dor de cotovelo ali nas manifestações. E aí, de alguma forma, ele metaforiza ali na marcha essa relação de paixão dele com esse ser amado, com esse Big Brother, esse olho que tudo vê e que vê ele age em função dela. Nesse sentido, tento provocar uma reflexão sobre o quanto que o comportamento do manifestante pode estar pautado por uma vaidade e não propriamente por um real engajamento, que seria pensar no engajamento como aquele engajamento de esquerda, no sentido de pensando no altruísmo em prol de um bem coletivo, e que, na verdade, esse meu protagonista, ele simboliza aquele sujeito que está ali muito mais focado em satisfazer as próprias vaidades e desejos, nessa sensação de pertencimento, de participar de um momento importante da história do país, do que propriamente mudar, de fato, o mundo. E foi baseado em alguma parte, assim, como que esse livro bebeu da realidade? Pois de muitas formas. Muita cena construída que eu construí, eu trouxe do que aconteceu aqui em Belo Horizonte, aquilo que foi noticiado, aquilo que a gente percebeu nas ruas. Trouxe algumas coisas que aconteceu em São Paulo também, no Rio de Janeiro. Fiz uma salada de fruta com isso tudo. E, no final das contas, tem a coisa da dor de cotovelo, que é universal, né? Eu peguei muita coisa da minha dor de cotovelo, das minhas dores de cotovelo, das dores de cotovelo dos amigos, e de alguns até clichês que a gente tem em relação a essas questões, para poder tentar falar de uma outra coisa, que é a coisa política. E como que esse Insustentável Leveza do Ser, como que essa obra influenciou na construção do seu livro? Pois acabou que na Insustentável Leveza do Ser tem uma parte muito forte sobre uma marcha que, no século passado, os intelectuais ali da Europa, da América, as principais intelectualidades do mundo, se juntaram para fazer uma grande marcha de esquerda até a fronteira do Camboja, que estava invadido pelo Vietnã.
E aí o Milan Kundera ironiza muito essa marcha, né, nessa narrativa, no sentido de mostrar como que ali se problematizava a questão da esquerda, da direita, porque era uma marcha de manifestantes da intelectualidade, ou seja, uma marcha de esquerda caminhando para a fronteira de um país de esquerda invadido por um outro país de esquerda, mais uma ditadura. Eu peguei isso tudo e fiz uma colagem, quer dizer, eu puxei muita coisa dali e importei, trouxe para cá quase que inteiro, só ressignificando aquelas reflexões que o próprio Kundera faz lá sobre a manifestação, sobre a postura do manifestante, sobre a vaidade de cada um ali dentro. Ele fala sobre uma atriz caminhando, alguma coisa assim. Eu peguei isso tudo e trouxe para cá, muito mais preocupado em aparecer do que propriamente na causa que ela estava defendendo. Eu trouxe isso para cá, mas ressignificando isso dentro do contexto de Belo Horizonte, do Brasil. Foi um insight que eu tive ao reler Insustentável do Ser, perceber que aquilo que o Kundera falou ali, pensando no século passado, pensando numa realidade do outro lado do mundo, que aquilo que ele refletiu ali poderia servir para mim, especialmente, refletir sobre as manifestações, sobre o momento que o Brasil estava vivendo. Porque eu também sou jornalista e eu vim enfrentando na minha atividade de jornalista e na própria leitura, né, que a comunicação social nos traz desses acontecimentos, uma dificuldade de perceber assim, qual que é o sentido disso tudo. Um sentido muito efêmero, um sentido mudando o tempo todo. A gente lia uma coisa num dia, no outro dia não conseguia entender. Aquilo deixava de ter validade, né? Aquilo que a gente leu num dia, no outro dia não fazia sentido, porque a realidade mudando o tempo todo. Tudo muito efêmero, os argumentos. E aí me veio a ideia, a partir desse livro, de tentar lançar um olhar literário para esse momento político, na expectativa de que a literatura, nessa perspectiva menos fugaz, numa tentativa de lançar um olhar de longo prazo para isso tudo, um olhar que pudesse sugerir para os leitores alguma outra possibilidade de interpretação, fomentar neles isso, e em mim também. E, além dessa obra, o que mais que teve de influência? O que mais que teve de influência? Uhum. Não, então, você pergunta nela o que da influência da realidade. Na construção, isso. Pois eu busquei muitas coisas de amigos, da Insustentável do Ser. Tem muita coisa de teoria, porque é um livro que transita entre a ficção e o ensaio. Eu faço uma parte inicial onde eu conceituo mesmo o kit, buscando algumas coisas, para depois chegar na narrativa, que aí a história corre. Até tenho brincado com quem me lê, que é conhecido, que eu falo assim, chega no capítulo 9, que dali para frente o livro fica bom, mas que dali para frente o livro fica narrativo. Nesse início, eu vou intercalando algumas pílulas de narrativa com essa reflexão teórica sobre o kit. E isso eu fui buscar em livro teórico, o Abraham Moles fala sobre isso, e eu peguei alguns argumentos inteiros mesmo. Eu só retrabalhei esse conteúdo teórico de uma forma a ele funcionar num texto literário, né? Sempre ali a literatura ou a ficção perpassando a teoria. Porque ela serviu mais ou menos para que o livro não fosse só um livro, pela minha expectativa, que conta uma história de um cara sofrendo uma dor de cotovelo em algum lugar, que eram as manifestações. A ideia é que com essa teoria, com essa retomada do Kish, eu conseguisse fazer com que aquela história pudesse despertar no leitor, assim como o Insustentável do Ser despertou em mim, uma reflexão sobre que papel que cada um de nós vínhamos, quem estava na rua, ou quem decidia não ir à rua por opção, ou quem ficava na porta como eu, pensando em ir, pensando em não ir, que papel que estávamos desempenhando e que papel que queríamos desempenhar naquele momento histórico. Porque a sensação, acho que o fio condutor é uma ideia, o fio condutor do livro é uma ideia. A ideia de que, muitas vezes, por uma distração, a gente busca um objetivo com nossas atitudes, mas a gente não consegue perceber que é preciso atenção para que a nossa atitude, que visa X, seja engolida por um todo e que resulte em Y, né? Resulte em outra coisa. Pensar sempre nessa ideia o sujeito tem uma ideia quando vai para a manifestação, para protestar, mudar o mundo, e de repente ele serve de massa de manobra para objetivos que vão na contramão do que ele esperava. Então, é uma provocação no final das contas. E esse ano a gente sabe, pelo menos a gente espera que vão acontecer mais algumas manifestações. A gente pode esperar de você mais alguma reflexão, mesmo que literária, acerca dessas manifestações, alguma continuação, alguma coisa nesse sentido? Literária não, mas eu corri para tentar publicar o livro nesse intervalo,
porque foi... escritor tem mania de falar, eu tive muito trabalho para escrever, esse livro foi penoso, passei tantos anos escrevendo, não, eu escrevi ele em 3 meses, 3, 4 meses, e corri para conseguir uma editora e publicar. Em tempo dele entrar, que é uma ideia diferente para a literatura, para ele tentar entrar no cerne dos acontecimentos, para que ele não fosse um livro do futuro falando do passado, aí fica fácil, mas não é nem isso que fica fácil, é que eu acho que ele poderia colaborar de alguma forma. A ideia era colaborar, a ideia era que ele funcionasse de alguma forma como algo que eu não via, que era a possibilidade de lançar um olhar mais lúdico, mais provocador, um olhar que menos do que tentar fechar qualquer interpretação, menos do que tentar consolidar, então é isso, um olhar que propusesse o contrário, tentasse mostrar tudo o que de repente não é, sabe? Em vez de fechar, abrir, provocar e deixar o leitor pensando, poxa vida, o que isso tudo significa então? Que o leitor chegasse no final do livro sabendo menos do que ele achava que sabia, no sentido não de ter desaprendido, mas ter desconstruído talvez verdades ali ou ideias simplistas sobre esse momento que a gente está vivendo, que a gente não sabe o que é. Né? Entendi. Obrigado, Everton. Obrigado. No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho. E com a realização da Copa do Mundo no país, a abertura da disputa do futebol acabou coincidindo com a data romântica. Nossa equipe foi conferir como alguns casais vão comemorar o Dia dos Namorados na capital. Ana e Américo namoram há 4 anos e se surpreenderam quando descobriram a coincidência de datas, mas logo arrumaram uma solução. No começo a gente não estava pensando muito, mas aí a gente estava combinando com os amigos de ir para casa de um, para casa de outro, e aí acabou que a gente decidiu antecipar para comemorar no dia 11 e não no dia 12. Vai ser muita folia, muita farra e, querendo ou não, a gente quer encontrar com nossos amigos, né? Correria do dia a dia não dá para encontrar todo mundo, então vai ser bom para juntar com os amigos no dia 12 e dia 11 a gente comemora, só nós dois, né? Restaurante mais tranquilo, um clima mais romântico. Boa comida e boa música num ambiente muito agradável. No que depender deste restaurante, os casais poderão aproveitar o melhor da data sem perder as emoções da Copa. Este ano, por causa do jogo da Copa ser no mesmo dia do Dia dos Namorados, no dia 12, a gente fez uma pré-comemoração para o dia 11, oferecendo um cardápio com 2 tipos de pacote. Um a R$150, outro a R$190. O R$190 inclui bebidas. Um espumante ou um vinho, a escolha do casal. E no dia 11 nós vamos ter esse pacote. No dia 12 nós vamos ter um buffet de entradas, de frios, e normal. Termino a inauguração da Copa, início da Copa, jogo do Brasil, depois continua a noite estendida, voltada para receber os casais. Este outro restaurante, além de ampliar a comemoração, criou um menu especial para os apaixonados. Nós temos aí a lagosta, que é muito nobre, né? Um prato maravilhoso. A gente pensa em fazer um menu de degustação acompanhado de vários pratos. Então, o menu do Dia dos Namorados ele é totalmente pensado para um casal dentro de um romantismo. Para Natália e Wagner, nada de trocar a data do Dia dos Namorados, mas a comemoração só depois do jogo. Antes de comemorar o Dia dos Namorados, ver o jogo e depois do jogo, talvez sair, aproveitar alguma coisa, mas a princípio ver o jogo. Tem a vantagem de no dia 12, como tem o jogo, todo mundo sai do trabalho mais cedo, então a gente pode encontrar mais cedo, aproveitar desde mais cedo. Dia 11 ou 12 não importa, o que os casais querem mesmo é ter um tempo para ficar junto à pessoa amada. O expediente da UFMG vai encerrar ao 12h30 nessa quinta-feira, estreia da Copa do Mundo. Apenas os serviços inadiáveis vão ser realizados. A decisão de suspender atividades administrativas e acadêmicas em dia de jogo foi tomada no último dia 27 pelo Conselho Universitário. Ontem, o órgão voltou a se reunir e ratificou a decisão, mesmo diante da leitura da carta assinada por estudantes, que ocupam a reitoria, defendendo que a UFMG permaneça sempre aberta à comunidade. O Conselho entende que a UFMG é um espaço público para fins específicos de pesquisa, ensino e extensão, e por isso concorda com o fechamento do campus em dias de grandes eventos no Mineirão, como forma de proteger o patrimônio. O Conselho Universitário também manteve o apoio à decisão da reitoria de não permitir a presença de forças militares no campus nos dias de jogos. O órgão lembrou que a autonomia universitária restringe ao reitor o direito de autorizar a entrada de polícia militar ou de forças armadas no campus. A reitoria já acertou com os governos federal e estadual que a medida não será tomada. Agora nós vamos saber quais são as vagas de estágio com a Beatriz Vale. Boa noite, Beatriz, tudo bom? Boa noite,
Daniel, tudo bem, e você? Tudo bom também. O que você trouxe para a gente hoje? Então lá, vamos começar. A vaga de hoje é para alunos de Publicidade e Propaganda. A oportunidade é na FEComércio, a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais. A bolsa será de R$ 900. Interessados podem enviar seu currículo para o e-mail recrutamento@fecomércio.mg.org.br. E a segunda vaga de hoje é para alunos de Engenharia Civil, a partir do 3º período, que oferece a Seleção em Engenharia. A bolsa é de R$ 1.200 mais benefícios. Mais informações no site seleçãoemengenharia.com.br. E a última vaga de hoje, quem oferece é o SESC MG. A oportunidade também é para alunos de Publicidade e Propaganda, a partir do 4º período. A bolsa será de R$ 617, mais auxílio transporte. Mais informações na Central de Oportunidades da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. As vagas de estágio voltam em julho, após a Copa do Mundo. Até lá, confira o nosso programa especial de cobertura da Copa, o Portão C, de segunda a sexta, às 8 da noite. Por hoje é só, Daniel. A gente se encontra a partir de amanhã no Portão C, Beatriz. Uma boa noite, uma boa Copa e um feliz Dia dos Namorados. Oh,